Oi, gente! Hoje eu vim conversar com vocês sobre o livro The Silence of the Girls, escrito por Pat Barker. Quem nos conta a história aqui, então, é a Briseis. Briseis era uma troiana de 19 anos que nos conta o ponto de vista dela sobre a Guerra de Troia. Então, ela começa contando a história quando os gregos invadem a região em que ela vivia, em Troia, e eles matam absolutamente todos os homens e meninos e pegam todas as mulheres e meninas e as fazem escravas. No ponto que ela está nos contando aqui, a Guerra de Troia já está acontecendo há 9 anos, então eles já estão no 9º ano da guerra. Para quem não sabe, então, resumidamente, eu vou contar um pouquinho o que foi a Guerra de Troia, só para dar uma situada, né? Fazer um resumo aqui. Houve um casamento e todos os deuses do Olimpo foram convidados para essa festa, exceto a deusa da discórdia. E essa deusa da discórdia, para causar discórdia e também para se vingar pelo fato de não ter sido convidada, ela envia um pomo de ouro como presente para essa festa e ela coloca um bilhetinho escrito assim, endereçado à mais bela deusa. E aí, né, chegou esse presente, 3 deusas maravilhosas levantaram, porque cada uma acreditava que era a mais bela. E aí ficou aquela discussão de quem é a mais bela, e pediram pra Zeus, então, escolher quem era a mais bonita. Ele falou, não, vocês estão doidos, eu não vou me meter nisso aqui não, eu não vou escolher, né, imagina que eu vou pegar essa aí pra mim, eu não. E aí ele faz o seguinte, ele manda as 3 pra terra, manda as 3 até um certo lugar na terra, onde há um jovem, e faz com que elas, então, perguntem pra esse jovem rapaz que é a mais bela e o rapaz que escolha, porque Zeus fala assim, eu não vou me meter nisso. E esse jovem rapaz é Paris. E então, as 3 deusas aparecem em frente a Paris e perguntam, Paris, né, o jovem rapaz que está aí sem fazer nada, qual de nós 3 é a mais bela? E Paris tem que escolher, então. A deusa escolhida como a mais bela foi Afrodite. Afrodite era a deusa do amor. E ela então promete a Paris o amor da mais bela mortal que existe no mundo. E a mais bela mortal que existe no mundo é Helena. Mas só tem um problema aqui nessa história. Helena já é casada. Helena é casada com Menelau. E Paris, mesmo assim, né, ele tem o direito de pegar a mais bela, de ter o amor da mais bela, e ele fica com isso. Então, tem uma outra festa, num outro momento, porque eles gostavam bastante de festas e banquetes, né? E bastante comida e vinho e tudo. E Paris e Helena estão nessa mesma festa. E Helena acaba enfeitiçada pelo amor, né? Porque Afrodite, enfim, prometeu que Helena amaria Paris. E então Paris rapta Helena e a leva para Troia. E aí começa, então, a maior das guerras, né? A guerra mais conhecida de todos os tempos, que foi a guerra entre gregos e troianos. Quando Menelau percebe que Helena não está mais lá, né, e descobre o que aconteceu, sabe que ela foi embora com Paris, Menelau junta, então, todos os homens da Grécia e eles formam um exército e se encaminham até Troia para recuperar Helena e trazê-la de volta para casa. E aí, então, a guerra acontece, dura muitos anos, acontecem muitas outras coisas, mas isso faz parte de outras histórias. A gente não vai entrar nesse mérito aqui agora. Então, voltando para o livro, né? Então, nós já estamos no 9º ano da guerra e os gregos, então, invadem essa parte de Troia onde Briseis vive e levam, então, matam todos os homens, todos os meninos e levam todas as mulheres e todas as meninas com eles para o acampamento deles para servirem de escravas. E Briseis é dada para Aquiles como prêmio de guerra. Então, Briseis passa a viver na tenda de Aquiles e a ser propriedade de Aquiles. Ela é o prêmio que Aquiles recebeu por suas conquistas, né? Por ter lutado bravamente, matado todos os homens daquela cidade. Então, ela conta que na primeira noite ela tem nojo dele, ela tem raiva, e ela fala que todo mundo diz que Aquiles é o maioral, né? Ele é o mais forte, o mais bravo, é o melhor dos guerreiros, mas pra ela ele só é nojento e ela odeia ele porque, afinal, ele foi o responsável pela morte da família dela, né? Seu pai, seu marido, porque Briseis
Apesar de ter 19 anos, ela já era casada. E ela, então, ela só consegue odiar o Aquiles. O Aquiles, então, tem muito orgulho desse prêmio que ele recebeu, né? Afinal, Briseis era bonita e era uma das mulheres... ela era casada com um dos líderes, então ela era uma mulher... Ela não era uma escrava onde ela vivia, ela tinha um certo status. E pra ele, então, exibir esse prêmio é um motivo de orgulho, é uma coisa que ele gosta de fazer. Então, todas as noites, enquanto os homens estão jantando e bebendo, ela fica servindo vinho para todos eles. E todos eles sabem, então, que ela é o prêmio do Aquiles. E nenhum deles ousa tocar nela de maneira nenhuma, porque eles sabem que ela pertence a Aquiles. E ninguém é burro o suficiente, né, de desrespeitar o grande Aquiles. Ela, então, vira escrava dele, né, sexualmente também. E ele a usa todas as noites, ele a estupra, né? Todas as noites. Ela é uma menina de 19 anos, como eu disse. Então, as funções da Briseis constituem, basicamente, durante o dia ela fica livre para fazer o que ela quiser. A tenda não fica trancada, então ela consegue sair, voltar, ter contato com as outras mulheres que estão ali também. Cada uma foi designada para um homem, né? Ela virou o prêmio de alguém. E todo mundo sabe que ela não tem pra onde ir, não tem como ela fugir, então a tenda fica aberta. Durante o dia, o Aquiles não incomoda ela. Mas à noite, então, ela tem que ficar servindo vinho e sendo exposta para que todo mundo veja o prêmio do grande Aquiles. E ela tem que dormir com ele todas as noites também, todas as noites que ele queira, né? Então, quando ele quer, quando ele fala, Briseis, vem aqui, ela tem que ir e tem que dormir com ele. Então, enfim, ele a estupra todas as noites que ele tem vontade. E pegando o título do livro, né, The Silence of the Girls, então o silêncio das garotas, o silêncio das meninas, ela não tem voz nessa história. Se ele fala que ele quer, ela tem que ir, pronto, e ela não fala nada, em nenhum momento ela tem diálogo nenhum com ele. Nesse começo do livro, assim, ela simplesmente faz tudo o que ele quer em silêncio. E quando ele termina, ele vira pro lado, ela vira pro outro, eles dormem e pronto, não se fala nisso. E, inclusive, uma das outras mulheres pergunta pra ela em certo momento, né? E daí, como é que é dormir com Aquiles, né? Como é que é o tal do Aquiles? E ela só fala que ele é rápido, que ele não foi cruel e que ele é rápido. E ela, inclusive, ela fala assim, ele é rápido pra matar e rápido pra, né? Ele nunca admite que gosta dela, mas... A partir de um certo momento que ela começa a ir pra praia e começa a entrar no mar, porque ela gosta de se lavar pra se purificar da noite com ele, ela começa a voltar pra casa com um cheiro de mar e com a pele salgada. E Aquiles é um semideus, ele é filho de uma deusa com um mortal, com um humano. E a mãe dele é uma deusa do mar, então... E a mãe dele partiu quando ele era criança. Então a gente tem aí um complexo de Édipo em que Aquiles, quando sente aquele cheiro de mar e aquele gosto salgado na pele da Briseis, é quando ele começa a ter mais vontade por ela. E tem várias cenas, assim, cenas bem fortes da relação entre eles, em que fica claro que ele gosta, ele sente prazer naquilo porque ele lembra da mãe dele. Aquele cheiro de mar e aquela... pele salgada, trazem lembranças inconscientes da mãe de Aquiles. E Briseis percebe isso, ela sente que tá meio esquisito, assim, mas ela não fala nada, ela fica sempre em silêncio, né? E a coisa acontece. E aí, então, Aquiles se diverte, tem um entretenimento, né, noturno, com a Briseis, até que em certo momento chega um pai da menina que foi dada como prêmio para Agamenon. E ele vem lá de Troia, ele é descrito aqui como um padre de Apolo. E então eu imagino que ele era assim, uma pessoa que pregava a palavra de Apolo, né? Era uma pessoa que incentivava as pessoas a rezarem ou a idolatrarem, para rezarem para o deus Apolo, idolatrarem o deus Apolo. Então ele era uma pessoa protegida de Apolo. E ele vai até Agamenon e pede sua filha de volta. Ele fala, olha, eu vim aqui em paz, a única coisa que eu te peço é que você me devolva a minha filha, eu quero levá-la para casa de volta.
Um detalhe é que essa filha, essa menina que foi dada para Agamenon como seu prêmio de guerra, essa menina tinha apenas 15 anos. Então, imagine o nível da coisa ali, né? E o Agamenon olha para aquele homem e dá risada, fala, cara, você tá doido? Claro que não. Eu não vou te devolver a sua filha e saia daqui. E você agradeça ainda que eu não vou te matar, tá? Só sai daqui. Como esse homem, ele era protegido de Apolo, e Apolo, além de ser o deus do sol, ele também era conhecido como o deus das pragas, Apolo manda uma praga para o acampamento dos gregos, em que ele manda muitos ratos para aquele acampamento e os homens começam a ficar doentes e começam a morrer. Muitos dos homens gregos morrem. E aí eles começam a perceber que, olha, tem uma praga, tem uma coisa muito séria acontecendo, os homens estão morrendo, mas percebam que somente os homens, somente os gregos estão morrendo. As mulheres, as troianas, as inimigas, não estão morrendo. Elas continuam fortes. E elas estavam até crescendo em número já, né? Elas logo seriam mais mulheres do que homens. Então, isso representava um perigo e foi um sinal de alerta ali, né? Aquiles já estava pistola com o Agamenon já fazia tempo, porque o Agamenon falou que queria fazer essa guerra toda. O Agamenon era o chefe, o Agamenon era o comandante, o Agamenon era o bambambam ali do exército. Mas o Agamenon bonitão não ia pro combate. O Agamenon sempre tinha uma desculpa. O Agamenon tinha que cuidar dos navios, ou ele tinha qualquer outro motivo, outra coisa para fazer, e não ir realmente pro combate. E quem ia ali frente a frente, quem tava ali realmente combatendo, lutando, vencendo, matando os inimigos, era o Aquiles. Então, o Aquiles não concordava com essa história de que o Agamenon é que era o chefe e que o Agamenon era o todo-poderoso. E o Aquiles chegou até o Agamenon e falou, olha, Agamenon, vamos analisar a situação aqui, olha, tá acontecendo uma praga, os nossos homens estão morrendo, as troianas não estão morrendo, e por que você acha que isso tudo tá acontecendo? Que Deus que você acha que mandou essa praga aqui? Foi Apolo. E por que Apolo mandou essa praga aqui? Porque você não devolveu a menina lá pro pai dela. Aquela menina que você mantém na tua tenda, que você usa todas as noites. Aquela criança, né, de 15 anos. Você não devolveu ela quando o homem de Apolo veio aqui pedir. Então, o que você acha que deve ser feito agora? E o Agamenon ficou, né? Ai, que droga. E aí ele falou, não, eu não vou devolver a menina. Não vou. Ela é minha, ela é o meu prêmio de guerra e eu não vou. E o Aquiles, nossa, Aquiles tava pistola com aquilo, ele tava muito bravo. E aí foi toda uma discussão, passou todo um tempo, né? Os homens continuaram morrendo, muitos dos homens que eram fortes, que eram bons, que eram necessários para aquela guerra estavam morrendo. E aí o Agamenon para e fala, então tá bom, então eu vou devolver a menina. Mas eu não vou ficar sem um prêmio de guerra, porque não é justo, eu sou o chefe aqui, e não é justo eu ter que ficar sozinho. E o Agamenon, então, não acha justo. Ele tem que entregar o prêmio dele, né, a menina dele, e ficar sem ninguém. O que, na verdade, ele não ficaria sem ninguém, porque ele já tinha outras mulheres na sua tenda. Se eu não me engano, ele já tinha 7 mulheres lá, que ele podia escolher, assim, a hora que ele quisesse, quem ele quisesse, né? Mas ele gostava dessa em específico. Enfim, ele fala, então, tá, então, já que eu vou ter que entregar a minha menina, o meu prêmio, eu quero, então, o prêmio de algum de vocês. E ele fala para Aquiles, então, Aquiles, eu vou fazer o que você tá me falando, mas você vai me dar, então, o seu prêmio. Ou seja, a Briseis. E aí, a vida da coitada da Briseis, que já parecia estar ruim o suficiente, fica ainda pior, porque ela é levada, então, da tenda de Aquiles para a tenda de Agamenon. E aí que o pesadelo realmente começa, ela percebe que, na verdade, viver com Aquiles não era tão difícil assim, né? Agamenon é um nojento, um horror. Ele faz umas coisas horríveis, pesadíssimas, que eu não vou nem falar aqui, que você fica com nojo, você fica com raiva. Ele humilha a Briseis, ele agride, ele bate nela. E acho que, assim, a violência física é o menor dos problemas que acontece ali. Então, assim, o Agamenon é um ser desprezível, é horrível. Horrível ler as partes dele, as coisas que ele faz. Então, a Briseis se vê presa agora a Agamenon,
E aquela raiva, aquele nojo, aquele sentimento que ela tinha pelo Aquiles vai mudando nesse período em que ela tá ali com o Agamenon, e ela se vê até esperançosa de voltar pra tenda de Aquiles em algum momento, porque afinal, como eu disse, viver com Aquiles não tava tão ruim quanto está com o Agamenon agora. E aí, o Aquiles, quando isso tudo acontece, então, que o Agamenon, além de tudo, né, porque ele já tava bravo com o Agamenon, ele já tava, assim, por aqui, pelas coisas que o Agamenon tava fazendo, e ainda por cima o Agamenon vai e pega a Briseis dele, aí ele fala, então tá bom, você quer a Briseis, você quer, né, ele não fala o nome dela porque ele trata ela como uma coisa, assim, ela é uma propriedade, não é uma pessoa. Mas ele fala assim, então tá bom, você quer o meu prêmio, você pega isso então pra você, e você se vire agora, boa sorte, mas eu não vou mais lutar, porque essa guerra não é minha, eu não tenho nada a ver com isso, eu nem queria estar aqui, então Aquiles faz isso, ele cruza os braços, ele fala, então tá bom, boa sorte pra vocês com a guerra, mas eu não luto mais. E isso causa um rebuliço, um alvoroço muito grande, porque Aquiles era o melhor dos guerreiros ali, dos gregos. Então, não existia a menor possibilidade deles vencerem os troianos, deles invadirem Troia, recuperarem Helena, acabarem com essa guerra, sem o Aquiles do lado deles. E aí acontece, então, outro problema aqui dentro da história, porque o Aquiles não quer mais lutar, o Agamenon não quer dar o braço a torcer, ele não quer ir lá devolver a Briseis pro Aquiles de novo, ele não quer pedir desculpa, ele não, sabe, ele não quer. O Agamenon é sempre assim, ele vê o problema, ele sabe que a resposta, a resolução tá nas mãos dele, mas ele não quer agir. E o Aquiles, que tá do outro lado, é extremamente stubborn. Ele empaca, assim, ele não dá o braço a torcer, sabe? Ele falou que ele não vai mais lutar então. E aí todo mundo tenta convencer, tem toda uma conversa, toda uma discussão. E o Odisseu, que é uma pessoa bem articulada, que ele sabe lidar bastante com as situações, ele convence, então, o Agamenon a devolver a Briseis e a dar o braço a torcer, então, para Aquiles, e para que o Aquiles, então, resolva lutar novamente, porque sem o Aquiles, os gregos não vão conseguir vencer a guerra. E aí eles preparam, então, a Briseis, né, o Agamenon fala, tá bom, então vamos fazer isso. E nesse momento, a gente se vê esperançoso, eu fiquei, assim, torcendo para que, então, nossa, que bom, então agora a Briseis vai voltar pra tenda do Aquiles e eles vão ser felizes para sempre, sabe? Eu fiquei imaginando que o Aquiles iria, então, ficar feliz em ver a Briseis, né? E ia falar, não, então tá bom, que bom que ela voltou pra casa e tal. Mas não é bem assim que acontece, porque ali entre eles é sempre difícil e é sempre com briga, sempre com muita luta, com muito sangue. Então, eu vou parar por aqui, não vou contar toda a história. Então, fica aí a dica e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!